meio lá em cima nós estamos organizando as salas, fazendo 2 banheiros, e eu acredito, no nome de Jesus, a primeira semana de outubro, todas as nossas crianças vão estar lá em cima, tá bom? Todas as crianças. E o culto dela vai começar a partir das 19h30, o mesmo horário que o nosso vai começar aqui, as crianças também vai começar lá. Então o nosso vai terminar aqui 10:50, 5:50, o culto das crianças também. Então, nós temos 3 classes lá em cima, de 3 a 5 anos teremos, de 3 a 5 anos, de 6 a 9 e de 10 a 16. Por enquanto, só os 16, de 10 a 16 que está subindo. Em outubro, todas as 3 classes vão estar subindo para celebração, irmãos, para culto de celebração ao Senhor Deus, e eles vão também receber a ministração da palavra do Senhor. Para que essa organização transcorra de uma forma mais organizada, vou pedir aos irmãos, amigos, familiares, que têm crianças nessa faixa etária aí, de 3 a 16, nós teremos 3 pessoas ali preenchendo uma ficha no término da celebração. Nós estamos fazendo um cadastro dessas crianças, para na semana de outubro nós temos noção de quantas crianças por faixa etária nós temos. Então você que está conosco, já é membro, que está nos visitando, que queira que a sua criança seja ministrada pela palavra do Senhor, não deixe de fazer essa fichinha. Nós teremos essa ficha até ao final do mês, mas comece a fazer hoje para antecipar, para a gente ter noção de quantas crianças teremos. Do mais, enquanto eu termino de falar isso, abra a palavra do Senhor Deus em Lucas capítulo 4. Então, você precisa chegar aqui no espaço de adoração pelo menos 7h10, 7h15, 19h15, tá bom? Para que a gente faça o check-in ali, conheça a criança, e ela vai subir para a salinha dela. Então, 7h15 a partir de outubro, todas as crianças a partir de 3 anos vão subir. E elas vão descer só 9 horas, tá? Então, faça a ficha hoje e já sabe que em outubro as crianças vão estar subindo. Quem está nos visitando aí pela primeira vez, pode levantar a sua mão, só para te conhecer. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindas no nome de Jesus. Que você se sinta acolhido, abraçados, e que você venha pertencer à nossa comunidade no nome de Jesus. Irmãos, muito feliz, essa semana nós tivemos as nossas células. Eu já falei o texto para vocês já, né? Lucas capítulo 4, verso 38. As nossas células, nós tivemos um encontro com mais de 210 pessoas nas células, nos lares, muitas crianças, 45 crianças nas células, e louvado seja o nome do Senhor. Iremos multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Se você é líder nato aí com criança, estamos precisando de líderes para liderar a célula de criança. Então, só vem o ministério aí, nós já temos 43 pessoas para ministrar os corações das crianças, e agora para as células também. Lucas capítulo 4, verso 38. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Amém? Esse é o texto, e eu prometo ser breve, por muitos motivos, os quais até o Lucimar já falou aqui. Nós teremos as crianças que vão fazer as fichas ali, os pais vão fazer, e logo após o término da celebração nós estaremos visitando
a nossa irmã que está enlutada, e a igreja também está, lógico, convidada para estarmos lá juntos, dando um abraço em nossa irmã. Eu vou ser breve, queridos. Nós temos falado sobre casas, e essa é a segunda casa. A segunda casa. A primeira casa que Jesus entrou, o primeiro lugar que Jesus realizou um milagre foi no casamento, Caná da Galileia. Isso aí. O texto é de uníssono, vamos? João capítulo 2. Isso aí. Muito bom, muito bom. A segunda casa de Simão. Jesus, então, ele está pregando o evangelho, mas antes Jesus entra na sinagoga, e toda vez que Cristo entra na sinagoga, ele tem uma palavra para dar para os mestres da lei. Quase sempre Jesus está ensinando. Aos 12 anos, ele já entra na sinagoga e começa a ensinar. E alguns começam a perguntar, mas não é esse o filho daquele carpinteiro? E como que ele está nessa condição de autoridade aqui? E ali Jesus revela aquilo que Isaías tinha ministrado ao coração do profeta. Deus tinha ministrado ao coração do profeta, que estaria preparando o caminho e o Espírito do Senhor estaria sobre ele. A palavra de Isaías é revelada quando Cristo está na sinagoga. Nesse exato momento, quase sempre, quando Jesus estava dentro da sinagoga, ele tinha uma palavra dos céus para aquela igreja, para aquelas pessoas que estavam ali. Primeiro, porque ele era o Cristo. Segundo, porque ele vinha cumprir uma missão. Agora também o texto nos diz que ele estava na sinagoga. Mas é importante também ressaltar, irmãos, que muitas vezes quando Cristo estava na sinagoga, algumas coisas estranhas aconteceram. Uma delas, quando ele estava na sinagoga, ensinando, falando com quem tem autoridade, as pessoas tentaram apedrejar Cristo na própria sinagoga. Outro momento, quando Cristo estava na sinagoga, ensinando com autoridade, uma mulher encurvada por 18 anos, por um espírito que a deixava encurvada, algumas pessoas começaram a ridicularizar Jesus, porque ele curou na sinagoga. Ou seja, mesmo no meio dos santos, tem aqueles que não compreendem a missão do próprio Cristo Jesus. Nesse texto não nos fala o que ele estava fazendo, mas o texto nos diz que Jesus saiu da sinagoga. Nós entendemos, portanto, que ele estava ensinando, ministrando, falando a respeito do reino de Deus, que na verdade o reino de Deus já tinha chegado, era o próprio Cristo. Agora, saindo da sinagoga, ele foi para onde? Para casa. Para casa de quem? Simão. A segunda casa que Jesus entra, na casa de Simão. E ao chegar lá, ele encontra a sogra de Simão. Eu não vou fazer aquela piada sem graça. Não vou fazer, que eu acabei de fazer e você já entendeu. É, né, Luca? Ele entra na casa de Simão, sabendo que a sogra de Simão estava com febre. Algo aparentemente muito simples, né, irmãos? Aparentemente muito simples, uma febre. Uma pessoa poderia simplesmente passar uma receita, e eu fiz questão de usar Lucas, porque essa narrativa está nos 3 evangelhos, cada um com seu olhar diferente. Mas eu usei Lucas, porque Lucas poderia perfeitamente passar um antídoto, uma receita, para poder curar aquela mulher da febre. Mas o texto nos diz que eles fizeram questão que Jesus entrasse na casa. Irmãos, há algo revelador de Deus quando Ele entra em nossa casa, até mesmo para resolver coisas simples. Deus é Deus do extraordinário, mas também é o Deus das coisas simples. Uma febre.
Mas todos nós também sabemos que uma febre é algo aparentemente simples, mas tem alguma coisa ali no seu corpo que não está legal. Talvez uma infecção, algo que pode chegar a uma situação mais grave. Tanto é que as mamães e os papais aqui presentes, quando seu filho está em febre, fica desesperado, começa a procurar um médico, fazer alguma coisa para baixar a febre. Quando você vai ao hospital e o médico percebe que há alguma infecção, algo sério, isso vai refletir no corpo da pessoa. A febre, normalmente, ela vai de dentro para fora e vai demonstrar que tem alguma coisa de errado. Jesus chega naquela casa e aquela mulher estava doente. Será que era meramente, simplesmente uma febre? Se era só isso, por que que outra pessoa, então, simplesmente, ou com o poder de Cristo, não exerceu autoridade sobre aquela enfermidade e a tirou? Por que que Cristo teve que sair da sinagoga e ir dentro e na casa daquela mulher? Porque quando Cristo entra em nossa casa, irmãos, algo tem que acontecer. É impossível Jesus entrar na casa e as coisas permanecerem do mesmo jeito. Se Cristo chegar na sua casa e nada acontecer, não é Cristo. Pode ser a religião, pode ser qualquer outra espiritualidade, mas não se trata de Jesus, porque quando ele entra na casa, tem que acontecer alguma coisa. E hoje, quando Jesus entra na casa, ele cura. Ele entrou naquela casa e curou a sogra de Pedro. 12 casas e um segredo. Que segredo é esse? Você tem que vir na série todinha para você saber que segredo é esse. Nós estamos na segunda série, segunda mensagem. Eu acho que alguns já entenderam já, mas se não, fica mais um pouquinho aí. Bom, o que nós aprendemos de forma prática nesse texto para as nossas vidas quando Jesus entra em nossa casa? Eu sei que a nossa casa não permanece a mesma. Se você já recebeu Jesus em sua casa, no seu coração, e sua vida não mudou nada, pastor, só está piorando, tem duas verdades. Primeiro, permaneça firme. Se Cristo entrou, você permitiu que Cristo entrasse na sua vida, na sua casa, e a coisa ficou mais estranha, mais estreita ainda. Dê glória a Deus. É assim mesmo. É assim mesmo. É uma boa e má notícia. É assim mesmo que acontece. Às vezes vai ficando mais estreito o negócio, vai ficando mais difícil, porque Deus não tenta, Deus prova, Deus sustenta. Se você realmente entendeu que Jesus é a resposta para a sua vida, vai ficar estreito, porque a porta é estreita. A porta da minha casa é estreita. A porta dos céus é mais estreita ainda. Então, vai estreitando, porque Ele vai purificando, Ele vai santificando, Ele vai tirando tudo aquilo que não pertence a Ele. Porque Cristo não habita em qualquer casa. O Espírito Santo de Deus não habita em qualquer lugar. Ele habita em lugar acessível, puro e santo. E para tanto Ele vai santificar e purificar o teu coração, a tua vida e a tua casa. E aí Ele vai fazer morada. E até isso acontecer, algumas coisas começam a parecer estranhas. Então essa é a primeira boa notícia que eu te dou. Continue firme. Está estreito? Continue. Nada mudou, pastor, então precisa colocar Jesus no centro. Essa é a outra notícia. Porque quando Ele entra, meu irmão, muda. Eu não conheço história bíblica ou história da vida aqui, do cotidiano, em que Cristo entrou e a vida continua a mesma coisa. Eu aceitei a Jesus e está tranquilo, assim, minha vida continua a mesma coisa. Impossível. Impossível. Irmão, eu tenho 20 e alguns. Claro. De lá para cá, querido, Gabi, é isso mesmo, né? Ela fez assim, ó.
Irmão, primeiro ano de convertido, irmão. 17 anos, 18, quase 18. Ensino médio. Jesus eterno. E olha, aquela época a coisa era mais tranquila. Hoje, então, só Cristo na causa. O que apareceu de bandeja, eu não vou nem contar aqui porque tem menores no recinto, mas o que apareceu de bandeja, assim, ó, toma, drogas, eu trabalhava na construção civil, pedreiro, por isso que eu sei fazer algumas coisinhas, né? Na hora do almoço, irmãos, tá lá com minha marmitinha, pá. Aí tinha do lado um colega com um charutinho de maconha. E bem assim, e Antônio, vai? Eu falei, vai para onde, rapaz? Eu estou comendo aqui maconha agora, fala sério, rapaz. Irmãos, eu trabalhei com banda, não parece não, mas trabalhei com banda. Holdre, banda, carregava a caixa, o peso. Carregava o peso. Afinava os instrumentos, com afinador, claro. O músico chegava, estava prontinho. A banda passava a noite inteira tranquila. No final, tinha uma galera que só Cristo na causa. O dono da banda não poderia saber, porque ele era careta, no bom sentido. Nunca, irmão, eu disse, simplesmente falei, não quero isso. Não quero isso para a minha vida. Eu estou relatando isso para vocês, porque na verdade a vida também é feita de escolhas. E às vezes nós falamos que são os amigos. Nada disso, querido. Eu disse várias vezes para os meus amigos que não. Eu disse não, simplesmente não. A maioria deles hoje, alguns estão mortos, outros presos. Alguns se converteram, louvado seja Deus. A maioria por um caminho que não tem volta. Então, é possível sim eu dizer não para algumas bandejas que aparecem em nossas vidas. Estou falando para jovens aqui, os nossos adolescentes estão lá, as crianças. Nós fazemos escolhas. E Jesus Cristo nos ensina nesse texto algumas coisas, e eu vou ser breve. Primeiro, o que vivemos no templo, praticamos em casa. Nós precisamos praticar em casa. O que vivemos no templo, precisamos praticar em casa. Jesus estava na sinagoga, depois ele sai da sinagoga e faz o quê? Vai para casa. Parece que a teoria que ele estava fazendo, lá discussando na sinagoga, agora fala assim, vem cá meus discípulos, eu vou ensinar para vocês na prática como que se faz as coisas. Não existe, irmãos, simplesmente uma prática, um discurso na sinagoga, no templo, e uma prática completamente desvirtuosa em casa. Eu preciso praticar o que eu vivo aqui, e o contrário também é verdadeiro. Por isso que em casa nós temos exemplo, e meu pai foi um grande exemplo disso. Por isso que eu disse não para muitas coisas. A primeira coisa que eu pensava, o que meu pai vai pensar? O senso de moral, de ética, ensinado por quem? Por meu pai. Quando alguém oferecia alguma coisa completamente desvirtuosa daquilo que meu pai me ensinou, eu dizia não. Então o que eu aprendia em casa, eu não precisava praticar na rua. O que eu aprendo aqui, eu devo praticar em casa. O que eu aprendo em casa, nem sempre posso praticar aqui. É duro, né? Mas é. Por isso que Jesus precisa entrar na casa. Por isso que Jesus precisa ser convidado a participar da ceia. Por isso que Jesus precisa estar todos os dias na sua casa. Primeiro ensinamento, o que vivemos no templo, praticamos em casa. O que praticamos em casa, deveríamos viver no templo. Quando eu ouço, irmãos, muitas vezes isso, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. E não é adolescente, não. Porque é uma fase bem difícil. É com criança de 5 anos e 3 anos.
de 4 anos, sei lá. Não, eu não sei mais o que eu faço. Falei, meu Deus, você imagina que eu chegar na adolescência o negócio? Quando eu chegar lá com um brinco na orelha, um alargador, uma pinça, uma tatuagem, falando que quer namorar com fulano, com ciclano, que conheceu Beltrano, e aí? Eu vou falar o quê? Agora que eu não sei mais o que fazer mesmo. Quem já viu? Eu já vi. Uma criança, no meio do shopping, e a mãe faz assim, ó, nem te conheço. Aí a criança pede não, é porque eu quero eu ia falar a Barbie, mas não. Um iPhone. Meu Deus do céu. McLanche feliz, para deixar o pai triste. É só para isso. E aí, o que nós fazemos? Nossa, vou me colocar no meio, por favor, tá? Vamos dar o McLanche feliz. Aí ele para a birra. Sabe o que Skinny fala? Reforço. Aí ele entendeu. Ah, mamãe, é só me jogar no chão, que se você me dá uma... Na próxima vez ele vai fazer o quê? Jogar no chão, o McLanche feliz vem. Só que às vezes nós transportamos isso para o reino dos céus. Nós acreditamos que com Deus também é a mesma coisa. É só fazer biquinho, é só ficar chateado, que tudo vai resolver. É só ficar chateado com o pastor e tudo está às claras. Não, irmãos, Deus não reforça pecado. Pecado é pecado, Ele vai dizer que é pecado. Você está errado, você precisa se converter e mudar de atitude, e vai ter que mudar. Ele não vai reforçar, Ele não vai te dar McLanche feliz. Ele vai dizer assim, muda, meu filho. Eu não vou reforçar. Porque se eu fizer isso agora, você vai entender, então é assim. Tanto é, irmãos, que uma pessoa ora, põe em posição de mão, uma pessoa é curada, vai lá e faz você a mesma coisa, do mesmo jeito. Dá certo, não é fórmula, não tem receitinha. É vida com Deus, é vida na vida, é vida com Deus. Jesus sai da sinagoga e vai praticar em casa. Pratica em casa. Pratica em casa. Segundo, e eu falei que ia ser breve, né? O que aprendemos com essa passagem? O exercício da autoridade começa em casa. O exercício da autoridade começa em casa. Versículo 39. Primeiro que Jesus sai da sinagoga, vai para casa. Portanto, aquilo que ele viveu no templo, ele pratica dentro da casa. Segundo, ele exerce autoridade em casa. Versículo 39. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ali tinha Simão, outras pessoas ali junto com Jesus na casa, mas Jesus exerce autoridade em casa. Para exercer a autoridade em casa, irmãos, nós precisamos ter autoridade. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do maligno. Eu sei que é tendência nossa, para não perdermos a situação, ou as pessoas, ou os amigos, a tendência é agradar. Mas às vezes nós agradamos as pessoas e desagradamos a Deus. Às vezes nós agradamos aos filhos e desagradamos a Deus. Às vezes nós agradamos a esposa e desagradamos a Deus. E o contrário, o esposo também. Jesus exerce autoridade na casa de Simão. E mostra para Simão que ele também pode fazer isso, ou poderia fazer isso. Precisamos chamar uma autoridade espiritual para abençoar a minha casa, amém, podemos, devemos, necessitamos. Mas eu também posso fazer isso? Posso fazer isso. Você pode ser o sacerdote da sua casa, exercer autoridade sobre a sua casa, sobre o seu lar.
Jesus olha ali aquela mulher com a febre, se inclina para perceber como é ela, levanta a sua mão e repreende aquela febre. Ele exerce a autoridade, toda autoridade começa em casa. 12 casas e um segredo, o segundo aqui é que você precisa exercer autoridade em casa. Não confunda autoridade com autoritarismo. Não confunda chefia com liderança. São coisas bem distintas. O chefe manda, a liderança faz, ele observa e pratica aquilo que você está fazendo. Autoridade é alguém que fala e algo acontece. Autoritarismo eu tenho que impor para que algo aconteça. Jesus exerceu a autoridade na casa de outra pessoa. Estava ensinando. E nós precisamos cuidar de alguma febre interna, porque às vezes vai explodir externamente. Às vezes algumas coisas mal resolvidas aqui, alguma febre que nós não resolvemos, nós não sabemos o que está acontecendo, vai explodir em algum lugar. Pode explodir aqui, pode explodir no relacionamento. O que eu preciso fazer é clamar a Jesus. E sabe o que me chama a atenção, irmãos, desse texto, versículo 39? Que a febre a deixou, saiu. Parece que era, a febre, poderia ter uma versão assim, a febre cessou, parou, acabou. Mas não, eu não encontrei versão assim. A febre cessou, a febre a deixou. Parecia que tinha algo além da febre. A febre saiu dela. Não cessou, deixou. Porque não era só algo interno, era algo externo, que já estava para além do corpo. Não era só uma febre. O tanto é que Marcos vai dizer que a sogra de Pedro estava acamada. Era algo tão intenso, era uma febre tão intensa que ela estava de cama. Um dos evangelhos é o único que fala que ela estava acamada. Os outros só falam que ela estava com febre. Deus está dizendo nessa noite que você precisa exercer autoridade. Mas para exercer autoridade tem que estar cheio de Jesus. Por fim, o que aprendemos com esse texto? Que somos curados para servir. O versículo 39, a parte B, diz que quando a febre a deixou, ela, a sogra, que não aparece o nome, se levantou imediatamente e fez o quê? Passou a servir. Aprenda esse ouro. Pessoas feridas ferem. Pessoas doentes adoecem. Ninguém pode servir doente. Ninguém pode adorar doente. Ninguém pode adorar doente. Essa mulher passou a servir depois que ela foi curada. Eu quero servir na minha casa. Eu quero adorar. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero ser líder de célula, eu quero ser co-líder, eu quero ser um lá anfitrião. Querido, pode, no nome de Jesus. Na verdade, nós estamos esperando por esses. Mas se tiver alguma coisa te impedindo, não faça. Porque pessoas feridas ferem, pessoas doentes adoecem. Já chegou num ambiente em que a coisa está lá em cima, todo mundo feliz, tal. Aí chega alguém assim. Você sente que o clima acabou. Que o lugar ficou pesado. Não sei se você já teve essa experiência. Chegou num lugar, está todo mundo
vibrando. Aí chega alguém, tô nem aí porque vocês estão aonde? Isso aí é tudo o momento, vai passar tudo isso. Aí você vai se encaixando naquele ambiente, se amoldando aquele ambiente, quando você percebe, você também está doente. Alguém ministrando doente vai adoecer outras pessoas. Alguém me perguntou uma vez assim, pastor, como é que você consegue? Sabendo das minhas lutas. Falei, não sou eu? Porque se fosse eu estaria em casa. Estaria em casa. Reclamando e murmurando. Por quê? E para quê? Por quê? E para quê? Porque num dia que eu estiver doente nas minhas emoções, na minha alma, eu não subo nessa plataforma. Só libero uma palavra dos céus para a sua vida, porque o meu coração está leve. A cabeça está meio louca, mas está leve. Essa mulher foi curada, irmãos, na mesma hora. Ela não ficou, mas eu passei tantos dias deitada, a minha casa está bagunçada, eu não varri, eu não limpei. Jesus veio aqui e viu tudo assim, não vai ser. Não, ela começou a servir. Só pode servir a Jesus quem foi curado. Mas para curar, Jesus tem que entrar na tua casa, tem que entrar na tua vida, tem que fazer morada todos os dias. E uma vez que você é curado, queridos, você pode servir em qualquer lugar. E você vai perceber nos versículos posteriores que após essa cura, muitas pessoas foram trazidas em frente a Jesus e ele foi curando, ressuscitando, milagres e mais milagres. Simão, e aí eu digo, não texto, a sogra, todo mundo estava vendo ali outros milagres, mas só após a cura chegar na casa de Simão. Não busque cura para outros enquanto ela não chegou para você. Não busque milagres para outras pessoas enquanto você precisa provar de um milagre chamado Jesus. Leve Jesus para sua casa e Ele vai te dar a autoridade dos céus. Leve Jesus para sua casa e comece a praticar lá, e você vai experimentar aqui. Comece a levar Jesus para sua casa e milagres vai acontecer. Mas você precisa ser curado. Pastor, mas curado de quê, pastor? Eu estou andando, eu estou falando, eu não tenho febre, louvado seja Deus. Eu enxergo, eu não tenho doenças, pastor, mas eu estou bem. Queridos, há muitas coisas além daquilo que é físico, espiritual. E toda vez que nós falamos de morte, nós falamos mais de morte espiritual do que física, porque a física, é óbvio, todos nós experimentaremos isso. Mas há doenças na alma que às vezes nós não percebemos e não sabemos, ou até mesmo não admitimos. E nessa noite Jesus está te revelando esta palavra. Você precisa desvendar, abrir o coração e perceber que precisa de cura. Já se percebeu uma situação dentro da sua área conjugal que não vai? Não vai mesmo, enquanto não liberar perdão, não liberar restauração, vai permanecer a mesma coisa, porque só Jesus Cristo cura. Pastor, eu já fiz terapia. Continua fazendo, no nome de Jesus, não para não. Mas terapeuta para a alma, só Jesus. Só a alma é Jesus, queridos. Continua indo a médico, aos especialistas. Não sou do tipo que descarta isso, não. Muito pelo contrário. Devemos ir. Deus capacita pessoas, homens e mulheres, para isso. Para cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas a alma, o único especialista até hoje, é só Jesus, e o único. E eu e você estamos aqui, nós não precisamos de nenhum outro especialista agora que não seja Jesus. Jesus entrou na casa certa, no lugar certo, na hora certa, e exerceu a autoridade correta. Está tudo bem com você?
Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem com a sua alma? A leveza no seu falar, no seu olhar. Quando você chega em casa, está tudo em paz? Ou precisa de um milagre? Ah, pastor, mas é só uma febre. É só uma febre. Quando a gente vai ao médico, o médico percebe que tem uma infecção. E essa infecção leva a uma outra coisa, que leva a uma outra coisa. Na alma, às vezes é assim. É só uma febre. Não, pastor, é só um esfriamento. Não, pastor, às vezes eu me sinto desanimado. Ah, querido, isso aí já está o diagnóstico te apontando algumas coisas. Ah, pastor, eu não sinto muito prazer em estar na minha casa. Ah, pastor, eu não gosto muito de vir ao templo. Eu venho porque às vezes eu sou forçado por minha mãe, por meu pai, por meu marido, enfim. Ah, pastor, eu não gosto muito de ir à cela, mas eu vou. Você está aqui nessa noite, Jesus está ministrando ao seu coração. Precisamos de cura, queridos. A chave vai mudar na sua, na minha, na nossa vida, quando nós colocamos Jesus no centro da nossa casa. E permita eu fazer um trocadilho aqui. Quando você está com uma célula, você está com Jesus na sua casa. Toda semana você está com Jesus na sua casa. Setas vêm, vem muitas. Mas elas batem em volta, porque lá está Jesus. Nos coloquemos de pé e cantemos. E eu quero encerrar orando ao Senhor.